Oi, galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silvia. É um prazer estar aqui mais uma vez para essa aula. Antes de iniciar o assunto, eu queria dar um aviso para vocês. É importante que nesse momento você esteja com o seu caderno, anotando a data, o tema da aula, o assunto e tudo que a gente vai trabalhar. Transforme o caderno no seu melhor amigo. Outro aviso é que eu vou dividir a aula em dois momentos. No primeiro momento, onde a gente vai tratar o conteúdo propriamente dito, e no segundo momento, onde eu trouxe duas convidadas especiais para deixar para vocês uma mensagem, tá? Então vamos lá começar a falar do nosso tema, que são as fases da Lua. Para a abertura da nossa aula, eu trouxe um poema de Cecília de Meirelles, que é Lua Adversa. Tenho fases como a Lua, fases de andar escondida, fases de vir para a rua, perdição da minha vida, perdição da vida minha. Tenho fases de ser tua, tenho outras de ser sozinha. Então esse belíssimo poema da Cecília Meirelles mostra pra gente como muitas vezes a imagem da mulher está associada às fases da lua, né? E aí, pensando nisso, eu queria discutir com vocês sobre algumas questões de mitos e verdades sobre a relação do ser humano com esse satélite especial que é a Lua, né? E pensando especificamente na relação da mulher e na comparação da imagem da mulher com a Lua. Então, para completar a fala de Cecília de Meirelles, eu também me arrisquei em fazer um poema aí. É um improviso da professora de ciências, mas vamos lá, né? Eu coloquei o seguinte, as fases da mulher. Então tem a imagem aí para ilustrar o poema. Eu trouxe uma imagem de 3 mulheres e a lua. É uma xilogravura de Samico, 1959. E o texto que eu produzi. Então diz o seguinte. Na fase da lua nova, ela tem pele lisa e esticada. Já na fase minguante, sua pele vai ficando enrugada. Não importa a idade, a mulher tem que ser respeitada. Na fase da lua crescente, ela gosta de usar roupa apertada. Já na fase de lua cheia, prefere usar roupa folgada. Não importa se a roupa é curta ou longa, a mulher tem que ser respeitada. Tem as brancas, pardas e negras, a cor da pele é variada. De cabelo liso, ondulado ou crespo, seja comprido ou cabeça raspada, não importa a sua aparência, a mulher tem que ser respeitada. Caminhando pelas ruas, seja sozinha ou acompanhada, durante o dia ou a noite, viúva, solteira ou casada. Não importa seu estado civil, a mulher tem que ser respeitada. Seja mana, mina ou mona, tem que ser valorizada. Ela é dona da sua vida, de nada é obrigada. Não importa a sua opção, toda mulher é sagrada. Em especial as mães, também uma homenagem para esse mês especial que é o mês de maio, é o mês das mães. Então a partir daí, pensando nas fases da lua, nessa relação que a lua tem com o ser humano, vamos pensar em como é que essas fases influenciam a nossa vida. Então tem algumas crenças ou ciência. Tem algumas frases aí que a gente vai analisar, certo? Então veja só. As fases da lua influenciam na fertilidade e nascimento dos bebês. Será que isso é uma crença ou uma ciência? As fases da lua podem influenciar no modo como seu cabelo irá crescer. A lua, desde a sua formação, está se distanciando da Terra. As fases da lua influenciam as marés. Existe relação entre loucura e lua cheia? Então vão pensando aí, tá? Enquanto eu leio, vão pensando. Será que é crença ou ciência? Vá respondendo para a televisão, para o computador, vá pensando. É ciência, é crença. Continuando aí, ó. A lua cheia altera nossos horários de sono. Os lobos uivam por causa da lua cheia. E toda vez que olhamos para a lua, vemos a mesma face. Então, dentro daí, o que é crença e o que é ciência, vamos ver agora. O que está em verde é ciência. O que está em vermelho é crença. É o que o pessoal diz, não é conhecimento científico. O que a gente vai tratar aqui hoje
É tudo relativo ao conhecimento científico que vai ajudar a gente a desmistificar todas essas crenças aí, explicar a existência dessas crenças, né? Então, a gente vai ver que a Lua, ela tem fases e essas fases influenciam as marés e que a Lua, ela está no processo de distanciamento da Terra, que está relacionado ao processo de expansão do universo. Então, e também, toda vez que a gente olha para a Lua, vemos a mesma face. Isso aí se explica pelo movimento de revolução e rotação. Como ela realiza os dois movimentos ao mesmo tempo, de uma forma síncrona, e aí faz com que a gente veja só o mesmo lado. Então, vamos ver um pouco das crenças que estão relacionadas à mitologia. Por que isso é importante? É importante para a gente entender por que o homem tem essa relação tão íntima com a Lua. Isso vem da mitologia, né? Em muitas culturas pré-históricas e da antiguidade, a Lua era considerada a personificação de uma divindade ou de outro fenômeno sobrenatural. Ainda hoje continua a existir interpretações astrológicas da Lua, geralmente associadas a ciclos de mudança e transformação. Então, na imagem aí a gente vê 3 deusas, que é consideradas as deusas da Lua. A deusa Selene, que seria a deusa grega, a deusa Luna, que é uma deusa romana, e a deusa Jaci, que é indígena, do Tupi-Guarani, pouca gente conhece. E aí o nome do nosso astro, do nosso corpo celeste, recebeu o nome de Lua por causa da deusa romana Luna, né? E aí a gente vai trazer agora uma outra relação. A gente viu a questão da crença, a relação do ser humano com a Lua através da crença, da mitologia, e agora a gente vai ver a questão da ciência. A ciência está relacionada à racionalidade. A ciência corresponde aos conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados metodicamente e racionalmente, ou seja, usando a razão. Eu trouxe para vocês aí a imagem de Descartes, penso, logo existo, que é uma frase clássica. Foi ele que criou o método científico, tá? E aí, a partir desse método é que a ciência se desenvolve. E aí, é sempre bom a gente lembrar que a ciência, ela parte da observação e de perguntas. Então, a gente vai iniciar o estudo das fases da Lua a partir daí. Vamos observar a imagem e vamos nos questionar. O que é que você sabe já sobre esse tema? Então, veja a imagem, observe e pense nas seguintes questões. Como a Lua brilha? Por que vemos a Lua com formatos diferentes? Como a Lua influencia a vida na Terra? Eu coloquei em destaque aí como, porquê. Essas palavras são importantes na pesquisa e no desenvolvimento da ciência. Então é sempre bom a gente se questionar do porquê das coisas, como as coisas funcionam. Não é só simplesmente chegar e querer memorizar o conteúdo do assunto. Não é assim que funciona, a gente precisa entender. E aí, vamos para a primeira pergunta. Como a Lua brilha? A gente já sabe que ela não tem luz própria, né? O brilho da Lua é reflexo da luz do Sol. Da mesma forma que os planetas, ela não tem luz própria. O observador terrestre vê partes diferentes da Lua iluminadas pelo Sol. Isso aí explica porque que a gente vê as fases da Lua, né? Enquanto ela se movimenta ao redor da Terra. E aí vamos lembrar desses movimentos da Lua, né? Tem um movimento de translação, que é o movimento ao redor do Sol. O movimento de rotação, que é o movimento ao redor de si mesma, e o movimento de revolução, que é o movimento ao redor da Terra. Então, observe aí que a Lua, ela faz esses 3 movimentos ao mesmo tempo. Ela gira junto com a Terra ao redor do Sol, ela gira em torno de si própria e ela gira ao redor da Terra. Tudo isso ao mesmo tempo. Então, esses movimentos, a combinação desses movimentos vai fazer com que a sombra sobre a Lua seja feita de formas diferentes. Aí vai produzir as fases da Lua. Então vamos ver por que a Lua ela tem formatos diferentes. Na verdade, ela não tem, não é a forma da Lua que muda, né? O que muda é a sombra.
e a parte que vai ficar iluminada. Vamos ver agora a pergunta de número 2. Por que vemos a Lua com formatos diferentes? Isso tem relação com as diferentes posições que a Lua vai estar em relação ao Sol durante o movimento de revolução. Então, na posição de número 1, a gente diz que a Lua é Lua nova, porque quando ela está entre o Sol e a Terra, o que a gente vai ver aqui é que a parte que fica voltada para a Terra não fica iluminada. Então, a gente não vai ver a Lua nesse momento. Aí, nesse momento, é chamado Lua nova. A gente não vê a imagem da Lua no céu. À medida que ela vai se movimentando, aí a gente já vai vendo a sua parte iluminada, que é como se fosse a Lua nova, surgiu agora, né? E ela vai crescendo, por isso que é Lua crescente. Então, vai chegar ali no ponto 2, a Lua crescente, até ela chegar no ponto 3, quando ela está nessa posição aí, a gente vai dizer que é a Lua quarto crescente. A gente vai ver mais ou menos a metade da parte iluminada da Lua. Ela segue em diante, Lua crescente convexa, até chegar no ponto 5, que é a Lua cheia. Então, quando é que acontece a Lua cheia? A Lua cheia acontece quando eu tenho Sol, Terra e Lua. Quando está nessa posição, nessa organização, nessa sequência, os raios solares iluminam toda a face da Lua. E aí a gente consegue vê-la toda iluminada, formando a Lua cheia. Depois dessa fase, ela vai continuar o movimento de revolução, né? E aí ela vai passar pelo processo de Lua minguante. Aí vem a Lua minguante convexa, continua o movimento de revolução, chegando na posição de número 7, que a gente chama de Lua quarto minguante. Nesse momento a gente vai dizer que a metade da Lua está iluminada, a gente consegue ver apenas a metade. Aí segue Lua minguante até chegar novamente no ponto 1, a Lua nova. Esse ciclo ele dura em torno de 29 dias e isso marca o calendário. Então, de acordo com essa posição, a gente vai ver formatos diferentes. Então, as fases da Lua observada no hemisfério sul, a gente vai ver, se a gente observar, a gente vai ver uns formatos diferentes. E aí, como é que a gente faz para identificar o que é crescente, o que é cheia, o que é minguante, tá? Então, vamos ver aqui na imagem uma sequência, onde nós temos o observador nesse ponto, olhando para vários momentos da Lua na imagem. Então, a gente começando pela Lua no estágio crescente, se você observar o céu no hemisfério sul, você vai ver que a Lua ela vai estar com um formato como se fosse um C. À medida que ela vai crescendo, quando ela chega no quarto crescente, veja que ela está exatamente como uma letra D. Só que esse D é o contrário. E aí ela segue nesse estágio de Lua crescente, até chegar à Lua cheia, onde ela fica completamente iluminada. Depois ela vai se movimentando, né, até chegar ao estágio de Lua minguante, convexa. Convexa é porque o formato ela vai estar mais ou menos elíptico, certo? Aí ela vai chegar no quarto minguante, onde a gente vai ver o formato de uma letra D. Observe na imagem. Veja se não parece uma letra D. E por fim, ela vai chegar no estágio de Lua minguante, que é uma letra C ao contrário. Então, isso aí é importante frisar que não é isso aí que a gente está vendo, não é o movimento da Lua mudando não, tá? A gente está vendo aí diversas situações em que um observador, quando olha no momento a Lua crescente, ele vai ver como se fosse um formato de um C. Quando ele olha para a Lua cheia, ele vai ver aquele formato de O, né? Quando vê o quarto minguante, formato de D. Isso aí é só para ajudar você a memorizar, ou para você, quando olhar para o céu, saber identificar em que fase a Lua está naquele momento. Então, vamos fazer algum exercício, tá? Então, temos aí imagens da Lua que estão enumeradas. Então, eu quero convidar vocês a vamos praticar, observe e identifique as fases. Na fase 1, qual seria? A 2. E a 3. E a 4.
Vocês estão conseguindo ver aí a letra C, a letra D? Conseguem ver? Então vamos ver cada uma delas, tá? Olha, no número 1, lua crescente, ela está toda iluminada. E aí, depois que ela está crescente, ela vai diminuindo, ela vai minguando, por isso que é fase minguante. E aí a gente vai vendo que ela vai adquirindo nesse momento aí o formato de uma letra D, ao contrário, quando ela chega no terceiro, quarto minguante, né? No número 3 aí, no quarto minguante. Aí vem a lua nova, que ela fica completamente escura. No ponto C, na lua crescente, ela vai iniciar formando um D, crescendo como se fosse um D. Dá para ver direitinho aí na imagem, né? Pratique bastante isso aí, para ver se você consegue identificar, quando você estiver na sua casa, que você olhar para o céu, em qual fase da lua está. Mas se você ainda não tiver a prática, você também pode consultar o calendário lunar. Em qual fase da lua estamos hoje? Eu trouxe nessa imagem aí o calendário, mostrando para vocês qual é a fase da lua que está em cada dia. Eu destaquei para vocês as principais fases. No dia 7 de maio, nós estamos no mês de maio, né? Dia 7, lua cheia. E aí ela vai passar mais ou menos um período de 7 dias até chegar à próxima fase, que é a fase do quarto. Veja, ela estava cheia. Se ela chegou na próxima fase, ela está saindo de cheia para a lua nova, então ela está minguando. Então essa fase aí, que está no dia 15 de maio, é o quarto minguante. Daí diante ela vai passar mais 7 dias até chegar, a média de 6 a 7 dias, até chegar na lua nova, onde fica completamente escuro, onde a gente não vê, né? Vai acontecer no dia 22. E no dia 29, que é o quarto crescente. Então observe mais uma vez aí na imagem e veja se você consegue identificar no dia 15, quando ela está no quarto minguante, a gente tem um D ao contrário. A parte iluminada é um D ao contrário. No dia 29, quando ela está crescente, é a letra D. Então isso aí é só mais uma dica para você tentar exercitar, praticar e identificar em que fase da lua está quando você olhar para o céu. E aí é uma coisa muito interessante, que as pessoas gostam de falar bastante, é sobre o conceito de superlua. Você já ouviu falar em superlua? O que é superlua? A superlua, comparada com a lua cheia, seria o momento em que a lua estaria 14% maior. A gente tem uma impressão de que ela está bem maior, só que o tamanho dela não altera não, é só uma impressão. E a gente vai ver por quê, tá? E ela vai estar 30% mais brilhante. Então, quando acontecer isto, a gente vai dizer que a lua, ela pode ser chamada de superlua. E é um fenômeno muito bonito da gente observar. Vamos entender agora por que ocorre esse fenômeno da superlua. Esse fenômeno da superlua está relacionado ao apogeu e o perigeu. O que é isso? São alguns pontos em que a distância entre a Lua e a Terra vai ser maior ou menor. Então, durante o momento que a Lua percorre a órbita ao redor da Terra, ela vai estar ou mais distante ou mais próxima da Terra, porque a órbita ao redor da Terra não é um círculo perfeito. Ela tem a forma elíptica, certo? E a gente vai ver que no momento em que a Lua ela vai atingir o apogeu, esse nome apogeu quer dizer que ela está mais distante da Terra, é o ponto que ela vai estar mais distante. Ela vai ficar aí numa posição de 406 quilômetros de distância, mais ou menos. E aí, quando ela continua a girar ali ao redor da Terra, vai ter um momento que vai ser chamado de perigeu, que é o ponto em que ela vai estar mais próxima da Terra. E é nesse momento que ela está mais próxima é que acontece o fenômeno da superlua. Por quê? Porque como ela está mais próxima, a gente vai ter a percepção que ela está maior e mais brilhante. Veja na imagem aí a comparação da lua cheia, quando ela está no apogeu e quando ela está no perigeu. No apogeu ela parece muito menor. No perigeu, ela parece muito maior. Vamos fazer um resumo agora de tudo que a gente viu sobre esse fenômeno da superlua.
É importante frisar que a distância média entre a Terra e a Lua é de 38.440 quilômetros. Isso é a distância média, mas na verdade a distância entre a Terra e a Lua varia enquanto a Lua dá uma volta em torno da Terra. E a superlua ocorre quando a Lua cheia coincide com o perigeu. O perigeu é aquele momento em que a Lua vai estar no ponto mais próximo em relação à Terra. E aí eu gostaria de esclarecer para vocês mais uma questão que você pode estar aí se perguntando. Por que nós não temos eclipse lunar todos os meses? Esse foi um assunto da aula anterior. A gente viu que quando a Lua se alinha com a Terra e o Sol, ocorre o eclipse. Para responder essa pergunta, a gente precisa relembrar o conceito de eclipse lunar. Vamos ver na imagem como ocorre o eclipse, tá? O eclipse acontece toda vez que a Lua ficar na sombra da Terra. Então você tem que lembrar que no eclipse vai ficar completamente alinhado Sol, Terra e Lua. A Terra fica no meio, é intrusa. O alinhamento entre o Sol, Terra e Lua não acontece aquele alinhamento perfeito o tempo todo. Por quê? Porque a órbita da Lua ela tem uma inclinação de 5,2 graus em relação à órbita da Terra. Então não está o tempo todo alinhado, certo? Então perceba aí na imagem como é que é o movimento dela. Não é aquele movimento circular, bonitinho, ao redor da Terra, não. Ela tem uma inclinação nesse movimento. Então não é em todo momento que vai acontecer aquele alinhamento perfeito. Bom, vamos comparar agora uma imagem com duas situações. Onde nós temos a situação sem eclipse lunar, ou seja, esse momento a Lua cheia ocorrendo sem o eclipse lunar, e a situação com o eclipse lunar. Então, na situação sem eclipse lunar, observe o alinhamento entre Sol, Terra e Lua. Nessa situação sem eclipse, a Lua vai estar ali embaixo, porque tem a inclinação, certo? Então ela vai estar embaixo. Então da Terra a gente vai conseguir ver a Lua toda iluminada, porque a Lua ela não está no eixo, no plano da órbita, não está no eixo completamente alinhado. Então é por isso que a gente vê a Lua toda iluminada no fenômeno da Lua cheia. Agora, quando coincide da Lua estar alinhada no plano da órbita, no mesmo eixo ali do Sol, Terra e Lua, aí a gente vai ter o eclipse lunar. Então é por esse motivo que a gente não tem eclipse todo mês, porque nem sempre a Lua ela vai estar completamente alinhada dentro desse eixo Sol, Terra e Lua. Tem o site aí se vocês quiserem consultar, é interessante. Chegamos no momento da nossa aula que vamos falar sobre um tema muito interessante, que é aquela questão inicial. Como a Lua influencia a vida na Terra? Bom, a Lua pode influenciar o comportamento dos animais, porque a Lua cheia ela fornece uma iluminação noturna mais forte, que é assimilada e traduzida de diferentes formas por cada espécie. Para alguns animais, o evento pode marcar o tempo para a sincronização de ciclos, como por exemplo, reprodutivo ou de caça. Para outros, a luz da lua cheia pode facilitar a comunicação visual à noite, o que pode ser útil para predadores e um temor para as suas presas. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens que mostram essa relação do comportamento animal com as fases da lua. Então, temos aí a imagem de um leão se espreguiçando, né? Um belíssimo exemplar de animal. E é interessante perceber que os leões eles matam mais após a lua cheia. Por quê? Porque quando a lua está cheia, que tem mais luz, ele fica mais visível, então fica mais fácil para a presa ver ele. Então ele não tem muito sucesso na caça na época de lua cheia. Quando passa a lua cheia, aí no outro dia ele consegue caçar mais, ele consegue matar mais. Então é essa relação. Temos na imagem aí nosso amiguinho também, morcego, com essa carinha fofinha, né? Os morcegos, eles atacam menos na lua cheia. Por quê?
porque ele fica mais exposto com a iluminação. Então, ele evita sair na luz da lua cheia para não ser atacado pelo predador. Lembra-se daquelas histórias, né? A gente relaciona muito morcego com vampiro. Então, isso é explicado por quê? Porque o morcego não gosta muito de luz, ele é um animal de hábito noturno e ele evita se expor à luz para evitar ser caçado pelo predador. Outro comportamento animal interessante é a questão do lobo, que a gente falou lá no início da nossa aula. Na realidade, o lobo ele não vai uivar para a lua. O uivo é um comportamento natural desse animal. Ele uiva porque faz parte do comportamento dele, da forma como ele se comunica com os outros animais do grupo, tá? Então, temos aí na imagem o lobo, Canis lupus, uivando. Veja como ele projeta o pescoço para sair o som bem alto, né? Então, parece que ele está olhando para o céu, mas essa projeção do pescoço é para que o som ele seja emitido mais distante possível. Isso é uma forma de comunicação. Então vamos ver aí mais ou menos a explicação sobre isso. Os lobos, eles não uivam apenas nas noites de lua cheia. O uivo é uma forma de comunicação utilizada principalmente para reunir o grupo na hora de caçar. É mais comum uivarem sobre a lua cheia porque essas noites são mais claras e mais propícias para localizar as presas. Da mesma forma que seus ancestrais, os cães, olha aí na imagem o cãozinho também, né? O cão ele faz parte do mesmo gênero e espécie do lobo. Ele é o Canis lupus familiaris, então é a subespécie do lobo, né? Então são os ancestrais, então eles cultivam o mesmo hábito, o mesmo comportamento, que é um comportamento natural. Os cães costumam uivar para se comunicar com outros cães que estejam longe deles. Outra forma de influência da Lua sobre a vida na Terra está relacionada aos movimentos de maré. Nós precisamos ver a imagem para entender como é que ocorre essa influência e o que são os movimentos de maré. Então, os movimentos de maré alta e baixa vai acontecer dependendo da posição e do alinhamento do Sol, Terra e Lua. Quando tem um alinhamento Sol, Terra e Lua, todos estão no mesmo eixo, o que é que acontece? Quando a Terra, a Lua e o Sol estão alinhados, a atração gravitacional dos dois últimos se somam, ampliando seu efeito na massa marítima. Então você vai ver ali que ao redor da Terra a gente tem toda uma parte azul representando a massa marítima, a massa de água, e ela vai estar mais alongada na região ali do Equador, na parte equatorial. Então vai estar a maré alta nessa região e nos polos a maré baixa. Já na outra situação de baixo, né? Quando a Terra, a Lua e o Sol não estão alinhados, observe que eu destaquei a palavra não. Então, eles não vão estar alinhados naquele eixo. O que é que acontece? As forças de atração da Lua e do Sol se opõem e isso faz o quê? Subtrair as forças. E isso não faz diferença entre maré alta e maré baixa nesse momento. E esse movimento das marés comanda a vida no nosso planeta, porque a gente tem uma grande riqueza de fauna e flora marítima, né? Então, vamos ver aí alguns exemplos das nossas belas praias. Tem aí a praia de Gaibu, para quem não conhece, localizada no município do Cabo Santo Agostinho, litoral sul de Pernambuco. Eu trouxe a imagem da praia para vocês perceberem, né, que na maré alta a água cobre os arrecifes e na maré baixa os arrecifes eles ficam aparentes. Então isso aí vai influenciar no comportamento dos animais que vivem nesse ambiente aí. Aí vamos ver alguns exemplos disso. Nós temos aí a imagem de um caranguejo se alimentando de algas e detritos durante a maré baixa. Então ele aproveita esse momento, né? Temos também a imagem de um bem-te-vi, que também aproveita da maré baixa para pegar pequenos invertebrados no recifinho da praia de Fortaleza. Nessa outra imagem, nós vamos ver o coral baba de boi, que mostra outra adaptação dos organismos em relação às marés.
Quando está fora da água, todos os indivíduos se fecham e dentro da água estão abertos, se alimentando. Muito interessante esse comportamento. Como esse animal, vários outros animais também têm comportamentos dependendo da maré, se está alta e se está baixa. Depois que nós vimos tudo isso, todo esse conhecimento, vamos tentar agora exercitar o que a gente aprendeu. Eu trouxe para vocês duas questões. A primeira sobre as fases da Lua. Então, vou ler para vocês aí a primeira questão. Começando pela Lua nova, as fases da Lua acontecem em que ordem? Letra A, nova, crescente, cheia e minguante. Letra B, nova, cheia, crescente e minguante. Letra C, nova, minguante, crescente, cheia. Letra D, nova, crescente, minguante e cheia. Letra E, nova, minguante, cheia, crescente. Eu acho que você já sabe a resposta, né? A sequência é nova, crescente, cheia e minguante. Letra A, né? Lembre-se, gente, depois que ela está completamente escura na fase de lua nova, daí ela vai crescer, vai começar a aparecer. Então é nova, crescente, até ela ficar cheia e depois ficar minguante. Vamos agora resolver a nossa segunda questão. Em uma aula sobre gravitação, o professor de física resolveu escrever um poema e mostrá-lo aos seus alunos. O poema diz o seguinte: o Sol e a Lua num balé em torno da Terra. Ora, a Lua está entre o Sol e a Terra. Ora, a Terra está entre o Sol e a Lua. Os dois últimos versos desse poema referem-se, respectivamente, lembre-se que respectivamente quer dizer na ordem que foi citado no poema. Então, vamos ver as alternativas. Na letra A, Lua crescente, Lua minguante. Letra B, Lua cheia e a Lua nova. Letra C, Lua nova e Lua cheia. E letra D, uma situação irreal. E aí, será que você já sabe a resposta? Lembre-se, tente imaginar na sua cabeça, ou faça o desenho no caderno, dessas posições que estão sendo mencionadas. Se fosse uma situação de prova, você poderia desenhar ao lado da questão, para ajudar você a raciocinar, a pensar. Vamos ver a resposta para essa questão. A resposta é a letra C. Quando a Lua está entre o Sol e a Terra, a gente vai ter a fase de Lua nova. E quando a Terra está entre o Sol e a Lua, a gente vai ter a fase da Lua cheia. Chegar agora àquele segundo momento da nossa aula que eu falei para vocês, que a gente teria duas convidadas especiais para essa aula. Bom, as convidadas estão aí na Blitz Animal, que é Preta e Mini, que são minhas duas cadelas, minhas duas filhas de 4 patas, e que elas vieram dar um recado especial para vocês. Porque é importante fazer essa reflexão nesse momento de quarentena, porque a gente está vendo o quanto é difícil a gente ficar em casa, sem poder sair, sem poder conversar, sem poder se movimentar. Os animais, eles também passam por esse processo junto com a gente. Então, a Blitz Animal, ela serve para a gente pensar um pouco nos nossos melhores amigos, Então, nós temos aí a Preta que vai dizer para você o seguinte: oi, amiguinhos e amiguinhas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para verificar se vocês estão tratando bem o seu bichinho. Somos seres sencientes, ou seja, temos a capacidade de sentir dor, medo, alegria, tristeza e até saudade. Assim, temos consciência dos nossos sentimentos. Então, não acho que o cachorro ele não vai entender o que ele está passando. Ele tá entendendo tudo o que acontece e ele é capaz de reconhecer essas sensações. E aí, mais uma vez, vamos falar um pouquinho da questão do bem-estar, Preta vai dizer o seguinte: nosso bem-estar depende de vocês, portanto, observe se estamos livres de fome, de sede, de dor, desconforto, medo e estresse. Precisamos ter liberdade para expressar nosso comportamento natural, como cavar, roer, farejar, latir e rasgar. Olha aí o comportamento animal, que a gente falou no conteúdo da nossa aula de hoje. Os animais precisam ter liberdade para expressar naturalmente seu comportamento. Então, não é legal deixar o animal preso na corrente.
O que é que esse animal poderia estar pensando? Tem uma situação aí, né? O cachorrinho preso na corrente, ele pensa o seguinte: a corrente limita meus movimentos, minhas pernas doem de ficar numa só posição, tenho vontade de correr e andar livremente, sinto agonia e tristeza de ficar aqui o tempo todo. Então é importante a gente compreender que manter o animal preso em correntes por mais de 24 horas é crime. Então vamos cuidar dos nossos amigos, fazer com que eles passem por esse momento também bem e felizes, com muito carinho e amor. Pronto, galerinha, então chegou a hora da nossa despedida e eu quero deixar para vocês aí um recado da Preta e da Mini. Elas estão pedindo para você mandar uma foto do seu bichinho para o Instagram do EducaPE, certo? Porque elas querem conhecer vocês. E um beijo para vocês e até a próxima aula.